Tá ok, obrigada. Ai, ai. Bom, beleza, minha gente? Vamos então falar mais um pouco sobre conciliação e mediação, né? Vamos encerrar agora esse conteúdo que a gente viu sobre mediação. Lembrando que ontem a gente falou sobre as técnicas de mediação, né? A gente se colocando na posição do mediador, o que o mediador pode fazer, como que o mediador deve atuar, como que ele deve desempenhar seu papel, para buscar aí facilitar essa comunicação entre as partes. Lembrando que o mediador tem uma atividade que é um pouco mais restrita, no sentido de que ele não pode, ele não tem a liberdade para intervir naquele problema, né? Ele não tem a liberdade para propor soluções, né? Como a gente está falando de situações que normalmente as partes têm um vínculo, o objetivo desse mediador vai ser fazer com que as partes conversem, com que as partes busquem o diálogo e, a partir daí, resolvam o seu conflito. Então, como que o mediador pode atuar para buscar, para chegar nesse resultado que ele está buscando, que é fazer com que as partes conversem, que nem sempre isso é fácil. E aí, continuando, só algumas coisas que ficou para trás de mediação que a gente não viu e que a gente precisa dar um pouco de atenção especial. A primeira situação que a gente precisa ter atenção é com relação ao objeto da mediação. Por mais que isso tenha sido comentado de uma forma um pouco superficial lá na aula de segunda-feira, quando se falou da mediação na administração pública, né? Que aí a professora que estava apresentando, ela falou, olha, mediação na administração pública é um pouco diferente, porque quando a gente está na administração pública, a gente não tem a mesma liberdade do particular, né? Como a gente não tem a mesma liberdade do particular, também não tem a dinâmica da mediação, por consequência, é diferente, né? Ela não tem como ser a mesma coisa, porque a administração pública não pode abrir mão de algumas coisas ou aceitar algumas coisas sem que tenha uma previsão legal expressa para isso, né? Então, precisa ter uma previsão legal em razão do princípio da legalidade que rege a administração pública. Mas por conta disso, a gente não vai entrar nesse mérito de mediação na administração pública, a gente vai focar na mediação, em regra geral, entre particulares aqui, né, que a gente vai discutir um pouco sobre isso, e vamos focar inicialmente no objeto da mediação, né, o que a gente... Falar em objeto da mediação é sobre o que a gente pode mediar, o que pode ser discutido na mediação, o que a gente pode negociar ali, o que a gente pode abrir mão, o que a gente não pode, qualquer tipo de direito pode ir para a mesa, ir para a roda para ser discutido numa mediação, quais são os limites, né? Tem autores também que falam em limites da mediação, usam essa expressão justamente para dar essa ideia de que qual vai ser o conteúdo que a gente pode discutir quando a gente entra numa sessão de mediação. E aí a gente vai buscar lá na lei de mediação, né? A lei de mediação vai dizer para a gente, vai dar alguns critérios aí do que pode ser o objeto dessa mediação. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o que a gente pode mediar? A gente pode mediar direitos disponíveis. Direitos disponíveis são o objeto clássico da mediação. Então, tanto direitos disponíveis como os direitos indisponíveis que admitem transação, ou seja, mesmo que você não possa abrir mão dele, ele vai admitir uma transação, mas aí a lei fala especificamente que precisa ter homologação judicial e oitiva do Ministério Público, né? E a lei ainda prevê que você pode mediar sobre todo o conflito ou parte dele. Então, lembrem-se que vale a autonomia da vontade quando a gente está mediando, né? As partes, elas têm liberdade, o procedimento é flexível. Então, as partes têm liberdade para definir o que elas querem. Se daqui a pouco uma parte do conflito, elas não têm interesse em mediar, não querem falar sobre isso, mas a outra parte, elas estão dispostas a chegar numa solução consensual. Então, nessa situação, você pode mediar pode botar na roda aí da mediação só uma parte desse conflito, não tem prejuízo, não tem nenhum problema. Isso está lá no artigo 3º da Lei 13.140, que é a lei de mediação, que vai
dizer para a gente justamente esses critérios aí, né? Então, a lei fala especificamente que pode ser objeto da mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis, direitos indisponíveis que admitam transação e que pode ser sobre todo o conflito ou somente parte dele. E aí fala que quando se estiver tratando de direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo e exigida a oitiva do Ministério Público. Então, dentro desse contexto, né, a gente só precisa recapitular algumas coisas, e aí recapitular, inclusive, um pouco da matéria que vocês viram já tem bastante tempo, quando vocês estavam na segunda fase, Direito Civil, parte geral 1, vocês estudaram basicamente o que são direitos disponíveis e direitos indisponíveis. Meu Deus, eu escrevi errado, agora que eu vi que eu escrevi nossa, escrevi bem errado. Tá, leiam indisponíveis aqui nessa palavra, tá? O que são direitos indisponíveis eu também não sei. Mas o que são direitos indisponíveis, minha gente? Falem comigo aí. Digam para mim o que são os direitos indisponíveis. Alguém, por favor? Não? Ninguém? Ninguém sabe ou ninguém quer falar? São situações diferentes. Estou partindo do princípio que ninguém sabe. Vocês não lembram o que é? Tipo, os direitos pessoais, personalíssimos. Isso mesmo. É isso. Direitos indisponíveis são aqueles que a gente não pode abrir mão, né? Que a gente não tem uma escolha. O clássico dos direitos disponíveis é bem esse, os direitos da personalidade, ou direitos personalíssimos, né? Que são aqueles direitos que são inerentes a todas as pessoas e que você não pode abrir mão. Direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, direito ao nome, à dignidade da pessoa humana, né? São todos direitos que são considerados direitos da personalidade. Eles têm algumas características de uma forma geral, né? Pertence a todas as pessoas, não podem ser, não tem caráter patrimonial, e entre essas características dos direitos da personalidade, a gente tem a indisponibilidade, ou seja, você não pode abrir mão desse direito. Então, em regra, o que vai poder participar da mediação são direitos dos quais você pode dispor. Então, quais direitos você pode dispor? Você pode dispor de direitos patrimoniais, por exemplo, né? Você pode dispor sobre valores, enfim, direitos de propriedade, isso você vai poder abrir mão tranquilamente. Agora, direitos que são inerentes a todas as pessoas, esses não admitem que você abra mão. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser objeto de mediação, porque existem direitos personalíssimos que são indisponíveis, mas que são transigíveis de alguma forma, né? E aí eu trouxe o spoiler que eu dei ontem, né? Ontem eu não me aguentei, eu tive que falar com vocês sobre esse julgado do STJ, mas agora eu trouxe de fato a decisão para a gente falar sobre isso, né? Porque, então, o que quer dizer isso? Direitos indisponíveis que admitam transação, né? Que sejam transigíveis. São direitos que você não vai poder abrir mão por completo, mas que você pode, em algum determinado momento, negociá-los, desde que faça isso em juízo e desde que tenha a oitiva do Ministério Público, que vai atuar como fiscal da lei, para verificar se alguém não está sendo prejudicado naquela relação. Então, um exemplo que a gente tem foi a decisão que eu citei ontem do STJ. Essa decisão do STJ que fala sobre a possibilidade de você abrir mão de pensões alimentícias que estão em atraso. E aí a discussão nesse processo era justamente isso, porque o Ministério Público dizia, olha, a mãe não pode abrir mão de pensão alimentícia. Esse é um direito, o direito a receber alimentos é um direito indisponível. Você é indisponível e irrenunciável. Você não pode abrir mão desse direito. Isso está lá expressamente previsto no artigo 1707 do Código Civil. O artigo 1707 fala: pode o credor não exercer, ou seja, você pode não cobrar, porém lhe é vedado renunciar ao direito a alimentos,
sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Então, isso quer dizer, basicamente, que o direito a receber os alimentos é um direito que é indisponível, que é irrenunciável, que você não vai poder abrir mão, você não pode ceder, você não pode usar ele para compensar, ele não pode ser penhorado, enfim, uma série de características aí que pertencem ao direito de alimentos. Mas o que estava sendo... Prof, já que tu pediu, tu que pediu, né, para participar. Agora vamos falar. Sim, tá. Deve. Não, tem algo assim que eu li faz tempo, mas que eu me lembro, assim, tipo, o teu direito à intimidade, né? Mas, por exemplo, o Big Brother ali, eles tornaram é um direito da intimidade que eles tornaram por determinado período de tempo disponível, né? Eles negociaram. Eu li algum exemplo, em algum lugar eu li sobre, por exemplo, o Big Brother. É isso que eu quis lembrar. Sim, o direito à intimidade é bem interessante essa relação e até a relação que existe com relação ao aspecto patrimonial do direito à intimidade, porque muita gente expõe a sua intimidade e com isso ganha dinheiro e usa isso como uma forma de ganhar dinheiro, que é inclusive o que acontece com o Big Brother, né? Mas não só com o Big Brother, com várias outras situações. Hoje a gente vê isso muito acontecer nas redes sociais, né? Com os influenciadores digitais aí, que expõem a sua intimidade e a partir dessa sua intimidade, eles ganham dinheiro com isso, né? Então, tem uma discussão bem interessante. Esse tema até vale a pena a gente conversar um dia sobre isso, porque fica essa questão de até que ponto você pode abrir mão e até que ponto isso está no seu controle, de que você pode dispor completamente desse direito, porque a partir do momento que você aceita se sujeitar àquela situação, você está concordando em abrir mão. Mas aí vem também uma questão que entra na ideia da pessoa pública, né? Porque a partir do momento que você aceita participar do Big Brother, por exemplo, a tua intimidade, você não está dispondo integralmente dela, mas ela vai ser mitigada, como acontece com uma pessoa pública, né? Um ator, uma personalidade aí que é conhecido por todo mundo e que tem a sua vida exposta na mídia constantemente, né? Então tem uma discussão bem interessante aí sobre o princípio da intimidade, mas a intimidade com certeza é também um desses direitos da personalidade, né, direitos personalíssimos, que você não pode abrir mão por completo, né? Questões bem polêmicas, uma questão, inclusive, vai ser julgada agora pelo STJ, que envolve também o direito da personalidade, que é a questão da transfusão de sangue, né? Quando a pessoa não quer receber transfusão de sangue. Isso acontece no caso de testemunhas de Jeová, né, que não aceitam religiosamente a transfusão de sangue, e existe essa discussão no judiciário se você pode obrigar uma pessoa a receber transfusão de sangue para salvar a vida dela, ou se ela disser que ela não quer, que ela quer morrer, se isso não vai. Eu acho que isso aí já foi decidido. Isso já foi decidido, mas voltou na pauta. Eu vi ainda uma notícia falando que isso... Que eu saiba, assim, a gente, como médico, não pode transfundir um paciente, mesmo que ele esteja correndo risco de vida, se ele não quer. Mas, por exemplo, se é uma criança, daí não, entendeu? Uhum. Se é o filho de um testemunho, porque ele não teve ainda a maioridade para poder decidir se ele vai ser testemunha de Jeová, se ele vai seguir o mesmo... a mesma religião, a mesma crença, né? Isso. Esse entendimento se aplica, inclusive, para as vacinas também, né? Que é exatamente isso, que a criança está sendo representada pelos pais, então os pais não podem decidir pela criança, nesse caso o médico tem o direito de intervir. E a mesma coisa tem o direito a fazer com que as crianças tomem vacina. E depois que essa criança adquirir a maioridade e passar a tomar suas próprias decisões, aí ela pode optar. Mas essa questão foi decidida, se eu não me engano, Alessandra, essa decisão, nesse caso do Testemunho de Jeová, transfusão de sangue, é uma decisão que foi monocrática, acho que foi liminar, e agora ela vai entrar na pauta do julgamento colegiado. Porque eu estava vendo ainda uma reportagem falando sobre julgamentos emblemáticos que a gente ainda vai ter acontecendo esse ano, e eles falaram desse julgamento da transfusão de sangue.
Se eu não me engano, aquela decisão que teve sobre o caso era uma liminar, e agora vai ser julgado o recurso. Mas eu até vou conferir isso depois para ter certeza. Mas eu vi falando que a gente ia ter um julgamento emblemático ainda novamente sobre essa questão até o final deste ano, tá para entrar na pauta. Bem interessante, várias questões aí, então, vários direitos que a gente discute aí até que ponto que você pode dispor, né, que você pode abrir mão ou não, até que o Estado vai tomar o controle e vai dizer, não, você não sabe o que é melhor para você, então eu estou dizendo que é isso. Bem interessante. E nesse caso dos alimentos, tinha essa discussão, né, o Ministério Público dizia, no caso, o pai e a mãe, né, fizeram um acordo e a mãe abriu mão dos valores que estavam em atraso da pensão. Tinha um valor acumulado em atraso, né, e a mãe, para fins de acordo, abriu mão dos valores em atraso. E aí pactuaram, tal, fizeram um acordo, e foi para ser homologado em juízo, e o Ministério Público não aceitou, e aí foi recorrendo, levou essa questão aí até o STJ, e defendendo até a última que a mãe não poderia abrir mão. E o que o Ministério Público queria? O Ministério Público estava dizendo que o interesse da mãe, nesse caso, a mãe não estava zelando pelo que era melhor para a criança, porque ela estava abrindo mão de um direito que não era possível, e pedia que fosse nomeado um curador especial, então, em razão do conflito de interesses entre a mãe e o interesse da criança, né, que a mãe não estava representando adequadamente. E aí o Ministério Público pedia que fosse nomeado um curador, não aceitou o acordo, chegou no STJ e o STJ definiu que não, que é possível sim, que não se está falando, que esse artigo 1707, ele fala que você não pode renunciar, você não pode dizer, olha, não, eu não quero mais receber alimentos, não importa se você quer pagar ou não, eu não quero mais receber. Mas que esse artigo está falando do pagamento mensal ali, da pensão alimentícia, que o pai tem que pagar todo mês para o filho. Não está falando do valor acumulado, do crédito, que já estava, que era objeto de uma ação de execução, né? Então, teve uma discussão bem interessante, no entendimento do ministro, se a mãe entendeu por abrir mão desses valores em atraso, significa que eles não são necessários para a subsistência da criança, né? Significa que se o pai está cumprindo, ele está contribuindo para a subsistência da criança, então você não precisaria desse valor em atraso, e se ela achou por bem abrir mão para realizar o acordo, que assim seja. E aí valorizou, inclusive... tem uma fala do ministro falando aqui, isso aqui é a reportagem que está no site do STJ, tá? E aí tem uma fala do ministro dizendo justamente em valorizar a autonomia da vontade das partes, né, para realizar esse acordo, então, e que é um instrumento importante na área da família, né, a realização de acordos com certeza facilita muito o julgamento na área da família. Então, a ideia do ministro foi justamente ir por esse caminho, e eu acho bem interessante, uma decisão bem válida. E fala justamente sobre isso, é um direito indisponível. Você não pode abrir mão ao seu direito, do seu direito de receber alimentos, mas você pode negociar, você pode transigir em um determinado ponto ali para favorecer o acordo, para conseguir resolver essa controvérsia, essa disputa. Então, é uma decisão bem interessante. Esse caso, inclusive, essa situação, né, dá até um tema de TCC legal. Para quem gosta de direito de família, né, e não, enfim, já está começando a pensar nisso, é uma situação interessante. Outra situação interessante que a gente tem, que eu acho que vale a pena também ressaltar, com relação à possibilidade de você incluir uma cláusula de mediação nos contratos. Olha que interessante, né? A gente já está bem acostumado com a ideia de ver, por exemplo, uma cláusula de arbitragem, né? Na cláusula arbitral, isso a gente bem tradicional já no direito, mas, bem tradicional, forçar a barra, né? Mas já é mais aceito, mais comum. Mas a Lei 13.140, ela trouxe também a possibilidade de você colocar uma cláusula de mediação no contrato. E aí é bem interessante, né? Porque eu até coloquei uma frase aqui para a gente lembrar, porque justamente o direito privado é uma área do direito que tem grande influência da autonomia à vontade, né? Da autonomia à vontade. O direito civil é tradicionalmente o direito das partes, né? Das relações entre as partes, e justamente por
regulamentar essas relações entre particulares, a autonomia da vontade tem uma força muito grande nessas relações. E nos contratos, então, especialmente, né? Os contratos têm uma forte característica aí da autonomia da vontade das partes, as partes têm liberdade. E aqui lembrando, né, que não é o caso de direito do consumidor, por exemplo, né, que você tem uma situação de vulnerabilidade, tem outras características do contrato que têm que ser observadas, tem questões de nulidade, de contrato de adesão, enfim, outros aspectos. Mas falando de contratos realizados entre particulares, né, ou então entre empresas, mas que estão na mesma situação, na mesma posição, prevalece sempre nessas condições a autonomia da vontade das partes. As partes têm liberdade para negociar, para estabelecer, para firmar o negócio jurídico da forma como elas entenderem. A lei traz alguns requisitos de validade ali, né? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, mas a lei não interfere no conteúdo, ela dá liberdade às partes. Claro, vocês já devem ter visto a disciplina de contratos, que traz alguns parâmetros legais também para determinados contratos, mas, voltando à ideia de que mesmo dentro desses parâmetros, as partes têm liberdades. Agora, a lei de mediação, nessa ideia de liberdade também, preveu ali a possibilidade de você incluir uma cláusula de mediação no próprio contrato. Vejam que interessante, isso é uma mudança de perspectiva, né? Porque você já está assinando um contrato e você está assumindo a obrigação naquele contrato de que se você tiver um problema, você vai, antes de judicializar aquele problema, você vai tentar resolver ele consensualmente. Você vai buscar uma tentativa de resolução consensual. Então, é uma mudança de paradigma aí também, né? E o direito contratual ali tem uma forte tendência, principalmente o direito empresarial, né? Tem uma forte tendência aí a buscar se afastar da judicialização, porque judicializar tem um custo alto para empresas, né? Tem um custo alto nesse contexto, não só para empresas, mas para particulares também. Então, é bem interessante essa possibilidade de você incluir uma cláusula de mediação dentro do contrato, estabelecendo aí que, havendo algum litígio, havendo algum conflito, as partes vão buscar antes a mediação. E aí a lei prevê, né, o conteúdo mínimo que tem que ter nessa cláusula de mediação, ou seja, o que no mínimo a cláusula tem que estabelecer? Um prazo mínimo e máximo para realizar aí a primeira reunião da mediação a partir de quando foi recebido o convite, o local dessa primeira reunião, como que vai ser escolhido o mediador, né? Se vai procurar, como que vai ser, se vai escolher alguém, se vai procurar uma câmara de mediação, né? Como é que vai ser? E uma penalidade aí em caso de não comparecimento da parte à primeira reunião de mediação. E a lei também prevê, porque aqui é o que tem o conteúdo mínimo dessa cláusula, né? E a lei também prevê algumas situações caso essa cláusula seja omissa, caso esse contrato traga uma cláusula, mas ele não tenha informações suficientes. Se isso acontecer, se esse contrato trouxer essa cláusula, mas não trouxer informações suficientes sobre essa cláusula, a lei já estabelece alguns critérios legais aí para você organizar a sua mediação. Então, estabelece o prazo mínimo de 10 dias úteis ali e no máximo 3 meses, estabelece que tem que ter um local adequado para reunião e estabelece até um critério para a escolha do mediador. Então, aquele que está convidando para a mediação vai estabelecer 5 nomes de mediadores e quem está sendo convidado pode escolher entre esses nomes quem será o mediador. Se não houver essa manifestação, vai ser o primeiro da lista. E também estabelece uma penalidade, ou seja, a lei já diz que, olha, quem não comparecer à mediação vai ter uma penalidade que vai estar sujeito a pagar 50% das custas e honorários sucumbenciais, caso venha a ser vencedor em processo arbitral ou judicial posterior. Ou seja, mesmo você ganhando o processo, por essa cláusula, por essa penalidade imposta pela lei, 50% das custas e dos honorários sucumbenciais você vai ter que pagar para a parte contrária.
Então, uma situação bem interessante prevista na lei. E aí surge aquela situação, né? Surge a pergunta, né? Tá, mas tem uma penalidade para a pessoa não participar da mediação, mas mediação não é um processo voluntário, né? Não existe aí a liberdade das partes de querer procurar uma solução consensual, de que a parte só vai fazer se ela quiser, que ela não vai ser obrigada e tal e tal. E aí fica uma questão interessante, né? Que é a ideia de que, olha, a lei estabelece que você tem que comparecer à primeira reunião. O não comparecimento à primeira reunião. Opa, cliquei. O não comparecimento à primeira reunião. Ou seja, a lei estabelece que, havendo essa cláusula de mediação, de opção pela mediação, as partes são obrigadas a procurar a mediação e comparecer ali. Se você não quiser falar nada nessa reunião, se você disser que você não quer mediar de jeito nenhum, se não der em nada, você não é obrigado a permanecer em mediação, você não é obrigado a continuar esse procedimento de mediação, mas você é obrigado a buscar esse meio para resolver o conflito e comparecer à primeira reunião. Então, feito isso, tá tudo certo, você não vai ser penalizado de forma alguma. Ou seja, se você chega lá na reunião, não quer, bate pé, não quero nem ouvir o que você tem que falar, não quero, não tem problema. Você já cumpriu ali, você já fez o que você tinha que fazer, você já compareceu à reunião, tá tudo certo. Diga. Prof, querida, tem que aceitar o colega aí que tá querendo entrar na aula, tu aceitou? Ai, não vi. Mas não tá aparecendo. A última que apareceu para mim foi o William. Ah, não, achei que foi. Parece que o Igor mandou uma mensagem, não foi, gente? Igor? Ah, mandou no grupo? Eu não tô com o grupo aberto. Alguém vê. Ai, gente, diz para ele tentar de novo. Deixa eu ver aqui. Deu, prof? Ah, não aparece nada, nenhum pedido. Não, então, mas eu entendi que mandou mensagem aqui, mas tudo bem. Então tá, desculpa interromper. Vamos embora. Mas ele mandou mesmo. Oi? Não entendi, Carlos. Ele mandou mesmo mensagem. Ele mandou mensagem? Manda, então só avisem para ele tentar de novo, que o convite não apareceu. Eu acho que era o Igor, que é por ordem alfabética, que fica aqui, né? Não tá ele aqui. O último que apareceu aqui foi o William. E o Igor não tá aqui, não. Tá. Prof, resumindo assim, ó, tem que ter isso aí, tem que ter essa cláusula penal aí, porque, como diz, nenhum direito é absoluto, como diz, né? Senão as coisas não andam, tem que ter uma ordem, né? Tem que... É isso aí. E o problema é o seguinte, o problema que eu vejo, como eu já não fui estudante de direito, meu Deus, graças a Deus que eu sou quase advogada, que chique, hein? Porque, meu Deus, professor, assim, ó, eu vejo até amigos fazendo contratos, montando empresas, eles não sabem nem... Eu perguntei para um amigo meu agora que está abrindo uma granja lá em sociedade com um amigo dele, eu digo, tu sabe o que é responsabilidade limitada? O cara não tem... Entendeu? Então, assim, ó, sem noção, não entende nem dos tributos, quais são os tributos estaduais, municipais, federais... Sim. Meu Deus, então a gente assina um contrato, a gente não entende nada das cláusulas contratuais, então é muito complicado, muito, muito complicado, não estudar direito é muito complicado. E eu vou te falar que eu acho que a população, de uma forma geral, até assim, todo mundo meio que está tão acostumado a contrato de adesão e está tão acostumado a não ter decisões para tomar, porque quando você é consumidor e está contratando ali com o fornecedor, na maioria das vezes você não tem opção, né? Não adianta você ler o contrato do fornecimento da internet na sua casa. Eles não vão alterar o contrato para você. Que eu acho que as pessoas ficam viciadas e tem coisas que precisariam ser conhecidas. Por exemplo, no caso de você abrir uma empresa, né? De você fazer um contrato social ali. Um contrato social é uma situação que você, com certeza, tem algumas questões importantes que você tem que analisar, qual vai ser o tipo de estabelecimento, qual vai ser a relação, se você vai ser uma responsabilidade limitada, se vai ser individual, se vai ser, como é que vai ser, né? E até mesmo na questão tributária, de estabelecer qual regime que você vai se encaixar.
E eu acho que as pessoas ficam muito acostumadas à situação de consumo, de não poder decidir algumas coisas, que acabam se acomodando, assim. Professora, assim, ó, eu não entendo a vida do advogado, porque eu sou médica, mas eu entendo assim que dá para fazer uma analogia entre as profissões, e eu percebo que os advogados vão ter que começar a estudar muito e se reinventar, porque não existe mais essa coisa de um contrato copia e cola. Os contratos têm que ser individualizados, personalizados para aquela relação jurídica que está se estabelecendo ali. Então, está muito complexo. Eu até fui, graças a Deus, fui fazer a escritura pública das minhas salas ali no Mirage, que eu tenho 2 salas lá que já paguei há mais de um século, é recém agora que eu consegui a escritura. E ali a moça que fez a escritura, eu tive que estar falando para ela como é que ela tinha que fazer, e ela não soube se adaptar ao meu negócio jurídico. Eu aceitei para não ficar deselegante ali, mas ela ela tinha que pegar o meu contrato e adaptar. Mas eu não te ouvi o final aí, que deu uma cortada no áudio, Alessandra. Mas vou te falar que um pouco também é característica da cidade, viu? Eu vejo que os cartórios aqui têm. Não, eu acho que não é uma característica geral, assim, né? De outras, se você vai em cidades maiores, os cartórios. Não teve capacidade para fazer isso para ela, e vou consultar ela. Tá, não tô, agora eu vou parar de falar, tchau. Só tô que nem o Vitor. Não, pode falar, Alessandra. Eu realmente gosto quando tem fala, eu me sinto menos sozinha. Eu sei que tem alguém aí do outro lado, viu? Então pode falar que eu gosto. Mas enfim, só para encerrar essa questão, então é realmente uma importante a gente ter uma penalidade para garantir que a gente vai cumprir aquela obrigação, e é interessante colocar isso num contrato também, né? Que vejam, é uma forma de fazer com que as partes, antes de buscar só litígio, antes de buscar só combate, não, vamos pelo menos tentar, é uma tentativa, vamos tentar fazer uma solução consensual, né? Vamos tentar ir para a mediação antes de ir para o judicial. Se der certo, deu, ótimo. Se não der certo, não tem problema, isso não vai tirar o seu direito de buscar o judiciário nunca, né? Você não vai deixar, você não vai ter limitado, né? Não, se é assim ou não é. Claro que não, se não der certo na mediação, não deu, vai para o judiciário, pronto. Mas é mais uma possibilidade, né? Mais uma opção, uma forma de desafogar o Poder Judiciário, que está sempre muito cheio de demandas, de resolver o conflito de uma forma mais rápida, porque com certeza é mais rápida a mediação pré-processual, né, extrajudicial, do que um processo litigioso, e de muito mais barato para as partes, e com certeza elas vão estar muito mais satisfeitas aí com o resultado. Então é bem interessante essa previsão legal aí, vale a pena a gente botar em prática e inserir isso, né, essa possibilidade nos nossos contratos, claro que lembrando que por ser uma cláusula contratual, tem que ter a aceitação das duas partes, né? Você não pode impor isso para a pessoa com quem você está contratando, né? Isso é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto, mas vale a pena aí colocar na mesa para debater essa possibilidade antes de iniciar o litígio. E aí, só para finalizar, é bem interessante a gente pensar nessas coisas antes, porque se você começa a pensar nessas coisas depois que a briga já está instalada, já tem o ranço da pessoa, né? Depois que já aconteceu o problema, já tem ali aquele sentimento de raiva, já tem o ranço que você pegou, que você não quer mais falar, não quer saber daquela situação, e aí você já alimenta muito mais o desejo por entrar na justiça, né? E ver a pessoa se ferrar. Então, se você estabelece essa cláusula antes, quando está tudo bem, né, quando não tem nenhum problema, isso pode ajudar lá futuramente, né? Então, pode auxiliar a resolver o conflito. Tá certo? Com isso, minha gente, a gente encerra a mediação. Então, a gente começou ontem, finalizamos agora a mediação. E vamos falar um pouco mais sobre conciliação agora, e técnicas de conciliação. Lembrando que elas são muito parecidas, assim, a gente não vai falar nenhuma grande novidade aqui, tá tudo bem dentro da linha que a gente falou na aula de ontem.
só com alguns aspectos ali de que o conciliador tem essa liberdade para ser um pouco mais ativo durante a sessão, para tentar apresentar propostas ali, para tentar achar uma solução em conjunto com as partes. Não é algo que vai depender só das partes que estão discutindo, como é o caso da mediação, né? Então, e também a conciliação, ela é muito mais conhecida também, né? Ela já faz parte do nosso ordenamento jurídico já há mais tempo, né? Enquanto a lei de mediação é super recente, 2015, a gente já vê a previsão de conciliação há muito tempo na nossa legislação, próprios juizados especiais, né? Que é o grande fomentador aí da conciliação, já tem uma grande trajetória na conciliação aí. A lei dos juizados é de 95, e antes do juizado da lei de 95 já tinha a lei da década de 60, que era da década de 70, que criava o juizado de pequenas causas. Então, o juizado de pequenas causas foi depois substituído pelos juizados especiais, lei de 95, e já traz há muito tempo essa previsão de conciliar, né? Tanto que no juizado, a primeira audiência é uma audiência de conciliação e você só vai apresentar a sua contestação se não tiver acordo. Então, claro que isso na prática acaba não acontecendo muito, vocês acabaram de ver procedimentos especiais, eu acredito que vocês estão com a lei de juizados na ponta da língua aí, né? Mas isso na prática acaba não acontecendo muito, porque no final das contas você acaba fazendo a contestação antes, protocolando antes, chegando na audiência, se der acordo melhor, você não precisou usar, mas dificilmente o advogado deixa para fazer a contestação na hora, se não tiver acordo, né, se não tiver conciliação. Mas então, a ideia da conciliação, ela está bastante enraizada dentro do próprio judiciário, inclusive, né? Porque justamente por elas ter previsão aí nos juizados especiais e ser mais comum de ser utilizada dentro do processo, então ela está bem relacionada, é bem comum, né? A gente relaciona muito mais a conciliação com uma conciliação judicial do que uma conciliação extrajudicial. Mas a gente tem que lembrar que há a possibilidade, né, o Sejus que tem a possibilidade de... Agora o Igor entrou. Agora, o Sejus que tem a possibilidade de fazer a conciliação, tanto conciliação quanto mediação, independente da existência de processo, né? Você vai buscar aí a conciliação mesmo sem que tenha processo, isso não tem problema nenhum. O judiciário não faz essa vinculação de ter que ter um processo em trâmite para fazer a conciliação. Ela pode ser uma conciliação pré-processual. Então, ela é feita pelo Sejusc, que é dentro do Poder Judiciário, e mais independente da existência do processo, né? E aí, o que a gente tem aí com relação a técnicas de conciliação? De uma forma geral, a gente precisa ficar atento às mesmas questões que a gente falou na aula passada. Então, ter atenção ao nosso espaço físico, né? Manter um ambiente organizado, um ambiente agradável, uma mesa redonda que sempre favorece tanto conciliação quanto mediação, né? Porque quando você tem uma mesa redonda, você coloca ali as partes igualmente distribuídas para que não tenha uma sensação de que um é mais importante que o outro, ou então que eles estão um de frente para o outro combatendo, né? Então, coloca as partes sentadas ali lado a lado, numa mesa redonda. É o jeito ideal de a gente organizar o nosso espaço. Manter esse ambiente confortável, oferecer água, oferecer o cafezinho, oferecer bala, esses pequenos detalhes que vão contribuir para aquela situação de acolhimento, né? Aquela atitude de acolhimento, de as partes, quando elas chegarem ali, elas se sentirem à vontade, elas se sentirem relaxadas, elas não se sentirem pressionadas, não ficarem com medo, né? Principalmente quando a conciliação, como a gente relaciona ela com
o Poder Judiciário, principalmente porque as partes vão chegar, vão buscar, vão entrar lá no fórum, para elas não ficarem preocupadas de do que está acontecendo ali, né? Às vezes um ambiente que não é um ambiente familiar para as pessoas, então as pessoas já ficam meio tensas quando entram no fórum, né? Já fica meio assim. Então, deixar o ambiente físico, né? O espaço físico também favorável para receber essa conciliação, por mais que isso não seja algo que a gente repara conscientemente, isso favorece, sem dúvida nenhuma, o acordo no final das contas. Favorece as pessoas estarem mais à vontade para realizar o acordo. Outras coisas que o conciliador precisa ficar atento, né? A forma de tratamento, isso também entra na questão do acolhimento, né? Você tratar as pessoas de forma respeitosa, cumprimentar, chamar pelo nome, perguntar como gostaria de ser chamado, lembrar de sempre anotar o nome das pessoas quando você pergunta, para depois não ter que passar por aquela situação de ter esquecido o nome dela, ter que perguntar de novo, né? Que isso acontece, é normal isso, mas para que ela se sinta acolhida, é melhor que isso não aconteça, né? Melhor que você já seja precavido, já recebeu aquelas pessoas, já pergunta o nome, anota, pergunta como gostaria de ser chamado, se tem algum apelido, daqui a pouco que seja mais familiar para ela, pode chamar pelo apelido, não tem problema. O que importa é tranquilizar, mostrar para as pessoas que aquele é um ambiente seguro, que elas estão ali, que elas podem confiar, que tudo que vai acontecer ali vai ficar ali, porque o princípio da confidencialidade vale tanto para mediação quanto para conciliação, então aquilo não vai sair daquela sala, então elas podem se sentir à vontade. Essas são questões importantes aí que a gente tem quando vai realizar uma conciliação. Outras questões importantes, né? A reciprocidade de fala, que também a gente viu ontem, né? Cada um vai ter o seu espaço de fala. E é também a função do conciliador garantir que esse espaço de fala seja respeitado. Então, logo no início da sessão, o conciliador precisa, da mesma forma que o mediador, precisa deixar claro que todo mundo vai poder falar, todo mundo vai poder responder, mas que todo mundo tem que esperar a sua vez. Então, vai falar um de cada vez, que não é para interromper, que é para esperar, que vai ter a oportunidade aí de responder, de rebater sem nenhum problema. Então, isso é uma questão importante e que se o conciliador não organiza, e aí que está a importância também de você ter um pouco de técnica, né? Porque ao mesmo tempo em que você precisa acolher as pessoas, você precisa demonstrar o respeito, você precisa que elas te respeitem também. Então, você precisa manter a sessão organizada, se vai ter um diálogo ali, né, para a gente conseguir chegar num acordo. Claro que conciliação, como a gente está falando em regra de situações que as partes não têm esse vínculo, talvez seja mais fácil administrar do que a própria mediação, né? Porque a mediação envolve, por exemplo, o direito de família e tal. E isso talvez seja na conciliação um pouco mais fácil aí de administrar, mas de qualquer forma é sempre importante aí manter a organização e vai ser a função do conciliador garantir que isso aconteça, né? Outra questão importante que a gente tem na atuação do conciliador, né? Ouvir, aquela escutativa que a gente viu ontem, também precisamos ter atenção quando a gente está trabalhando como conciliador. Por quê? A gente precisa ouvir com atenção aquilo que a parte está falando. Até mesmo porque, em algum momento, talvez a gente tenha que recontextualizar, né? Lembro que a gente vai falar daqui a pouco de novo sobre isso, mas lembro que essa é uma função também do mediador, do conciliador. Então, a gente precisa ouvir ativamente, escutar o que a parte está falando e validar esse sentimento, né? A gente precisa reconhecer o sentimento da parte contrária, reconhecer o sentimento das pessoas que estão sentadas participando daquela sessão de conciliação junto com a gente e reconhecer esse sentimento e trabalhar a nossa empatia, ou seja, a gente não pode julgar as pessoas, a gente tem que se colocar no lugar do outro e ouvir aquilo e pensar na dor que isso pode estar causando para a pessoa, né? Às vezes é uma coisa besta para você, mas para a pessoa é uma ofensa. Então, a gente precisa reconhecer, a gente não pode, enquanto a gente está
lidando com aquele conflito, a gente não pode, por mais que a gente ache aquele conflito besta, a gente não pode deixar isso influenciar na nossa atitude. A gente precisa guardar o nosso sentimento para a gente, que naquele momento a gente precisa ouvir, acatar, reconhecer o que está acontecendo, reconhecer o problema que o outro está passando, reconhecer que aquilo para ele é muito ruim, que aquilo é uma ofensa, que aquilo é um problema, que é uma situação constrangedora, enfim. E, a partir daí, buscar chegar num acordo, né, uma forma de resolver aquele problema. Outra questão importante que vai ajudar aí na atuação do conciliador, né, a linguagem não verbal, né, ou seja, a linguagem corporal das pessoas. O conciliador também precisa ficar atento a essa linguagem que não é necessariamente falada, né? Porque a partir da linguagem não verbal, a partir da linguagem corporal, a gente pode entender melhor a situação e pode definir melhor como que a gente vai lidar com aquele conflito, né? A gente pode ver se a pessoa está com raiva, se a pessoa está demonstrando que ela não vai ceder, né? Que ela está ali armada, sentada na mesa, mas está armada, né? Armada não necessariamente com armas, né? Mas, enfim, tá ali pronta para briga e não para conciliar, enfim. E aí a gente vai ter que tomar atitudes para desarmar aquela pessoa, né? Que a gente falou dessas técnicas ontem, técnicas que a gente usa para tentar desconstituir essa raiva que a pessoa está sentindo, tirar o foco um pouco desse sentimento negativo e botar o foco em interesses comuns, em uma forma da gente resolver aquela situação. Então, essa é uma parte importante também, a gente precisa estar atento à linguagem corporal ali e observar as partes, né, para ver onde que vai ser melhor a nossa atuação e até para a gente facilitar a nossa comunicação, né, porque o nosso próprio tom de voz que a gente utiliza no momento da conciliação, se a gente está seguro do que a gente está falando, né, se a gente está falando com firmeza, se a gente está falando de uma forma que as pessoas compreendam o que a gente está falando, ou se a gente também está fechado, né? Lembro que ontem a gente falou algumas questões, algumas técnicas, inclusive, de conexão com as pessoas, então a nossa linguagem corporal também diz muito, e a gente, enquanto conciliador, quando a gente estiver desempenhando esse papel, a gente também precisa usar essa linguagem corporal a nosso favor para ganhar a confiança das partes, para facilitar. A gente tem que lembrar que quando a gente fala desse jeito, parece que a gente está querendo que a gente ganhe alguma coisa, né? A ideia do conciliador de ele fazer de tudo para ganhar a confiança das partes, do conciliador ou do mediador, é justamente no intuito de facilitar o diálogo entre elas, porque a partir do momento em que há uma confiança das partes com esse terceiro que está ali sentado na mesa, que está em posição de igualdade, que está ali para ajudar e as partes reconhecem isso facilita o próprio diálogo, isso facilita a busca pela solução consensual. Então, é uma questão importante também. Outra questão importante, né? E aqui a palavra está evitar, mas eu diria abolir. Não sei, evitar me parece muito pouco. Evitar preconceitos, mas eu acho que é mais que isso, né? Não é só evitar, é abolir completamente. A gente não pode deixar os nossos preconceitos interferirem na nossa atuação enquanto a gente está ali naquela sessão de conciliação. Então, a gente tem que ouvir as partes sem julgar. A gente não pode ouvir aquilo e pensar, meu Deus, mas a pessoa pediu também. Isso é uma coisa que jamais um conciliador vai deixar influenciar na sua atitude, né? Então, a gente tem que ouvir o que está sendo relatado ali pelas partes sem julgar, sempre mantendo a nossa imparcialidade, né? Sempre considerando, agindo com empatia, reconhecendo o problema do outro, reconhecendo a dor do outro, e o quão grande o problema pode parecer para o outro, né? E sem se deixar influenciar ali pelo modo como as partes se vestem, pelo modo como as partes falam, como elas se expressam, né? Às vezes a gente lida com pessoas que são muito diferentes da gente, e isso não tem problema, somos todos diferentes nesse mundo, né? A gente não pode deixar isso influenciar e, principalmente, não pode deixar o nosso julgamento pessoal, né? Às vezes você fala, você não pode pensar, mas aquele ali tem cara de que aprontou, não, aquele ali ele tem cara de que é ladrão mesmo, né? Nossa, é uma coisa que o conciliador precisa se afastar desse tipo de pré-julgamento, né, de preconceito, para que ele possa desempenhar o seu papel, desempenhar aí a sua atividade e possa chegar na melhor resolução possível. Outras questões
questões importantes, duas técnicas também que a gente pode utilizar. A primeira de fragmentar questões, né? Isso é uma situação que é bem comum no dia a dia. Quando a gente se depara com um problema das outras pessoas, às vezes a pessoa vem com um problema e achando aquele problema a coisa mais monstruosa que existe. Se você, quando recebe aquele problema, né? Se você que está ouvindo aquele problema pela primeira vez e que é a pessoa de fora, né? Que está enxergando com os olhos de fora, a sua função nesse momento é mostrar que esse problema não é tão ruim quanto ele parece. Ou seja, como que a gente pode fazer isso? A gente pode analisar esse problema por vários aspectos e fragmentar esse problema. Ao invés de ser um problema monstruoso de, meu Deus, a gente não se dá bem, a gente briga, isso faz com isso, não quer, e aí vira uma bola de neve. A gente pode dizer, não, mas uma coisa de cada vez. O que a pessoa faz que está te incomodando? Tá, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo. E vamos analisando um pontinho de cada vez. Para daí a gente poder, quando a gente vê, a gente analisou o problema como um todo e não era tão ruim assim quanto parecia. Então, fragmentar a questão, pegar esse problema que parece tão grande, tão complexo, tão monstruoso e dividir ele em pequenos probleminhas é uma forma de facilitar a ideia de chegar num acordo no final das contas, né? Porque quando a gente consegue ir de pedacinho em pedacinho, e aí cada momento que as partes conseguiram chegar num consenso em cada um desses pedacinhos, a gente precisa sempre validar o resultado positivo, né? A gente precisa sempre ter uma conotação positiva aí. A gente precisa dizer, não, é isso aí, olha só, olha que legal, já uma coisa a menos. Então vamos pro próximo. Olha como vocês estão indo bem. Olha como a gente está avançando nessa negociação, né? Olha como está dando certo. Então, agora já foi isso, agora o próximo. E assim vai até a gente conseguir abordar todo o problema. E outra questão importante, e aí já finalizando, né? É a ideia de recontextualizar. Lembre-se que a gente falou ontem sobre isso também, né? E é que eu botei, por que eu botei essa imagem aqui, né? A ideia de que o conciliador, ele precisa funcionar como um filtro. Esse filtro todo mundo conhece, né? Todo mundo já teve infância que já viu esse filtro. Talvez até tenha em casa, né? Eu não vejo faz tempo, mas a ideia é de que o conciliador, ele precisa agir como um filtro do que está sendo dito. E aquilo que é dito de uma forma negativa, né? Que é dito com o intuito de agredir, que é dito com o intuito de ameaçar, o conciliador precisa reformular aquela questão e traduzir de outra forma, de uma forma que não seja agressiva. Então, o conciliador precisa estar atento aí no negócio, né, para conseguir entender bem qual é o problema, de conseguir entender qual é a dinâmica dessas partes que estão ali na sua frente, e a partir dessa dinâmica, conseguir recontextualizar aquilo de negativo, aquilo de ruim que está sendo dito, para que a outra parte consiga reconhecer lá no fundinho qual que era a fala, né? Porque muitas vezes a ameaça, muitas vezes a agressividade, ela é proferida para proteger alguma coisa que é cara para a gente, né? A gente tá talvez machucado em algum ponto, né? A gente tá com alguém pisou no nosso calo em determinado ponto e a gente tá com raiva e começa a proferir agressões. E aí a ideia do conciliador é de ver, bom, lá no fundo, por que essa pessoa está fazendo isso? Porque ela ficou chateada que a parte contrária não fez, está chateada que o contrato foi desse jeito e não cumpriu. Por exemplo, um contrato não cumprido, aí o sujeito é contratado para prestar um serviço, e não presta o serviço, não serviço de construção, aí, que é bem comum que todo mundo firma esses tipos de contratos, ainda que sejam contratos verbais, né? Mas todo mundo já negociou com algum pedreiro em algum momento, né? Algum construtor, alguma coisa assim, nem que seja para pintar uma parede da sua casa, né? Um pintor, uma coisa assim. E vamos supor que esse prestador de serviços não cumpriu esse contrato e agora buscaram o judiciário e antes de prosseguir o processo, está sendo realizada essa audiência de conciliação para tentar chegar num acordo.
E nessa audiência de conciliação, você, com raiva da pessoa que não cumpriu aquele contrato, você já chega dizendo, porque esse cara não presta, esse cara sempre faz isso, eu já vi, vários amigos meus já falaram que ele não cumpriu, que ele não faz um serviço, ele faz serviço porco, não vale a pena, não, aquele barato que sai caro. E aí você chega proferindo várias ofensas, é normal que isso aconteça, não é o ideal, mas é normal que isso aconteça, porque dentro do conflito as pessoas estão com raiva, as pessoas estão... já tem uma indignadas com alguma situação que aconteceu. Então, a ideia é que o mediador, que o conciliador, perdão, vá também fazer esse filtro, vai dizer, bom, você precisa reconhecer lá no fundo que essa raiva vem justamente por causa da indignação, de que você precisava daquela reforma, que era alguma coisa importante para você, e que te trouxe problemas, isso não ter sido feito, né? E então, traduzir o que quer dizer lá no fundo toda essa raiva que está sendo proferida em agressões ou ameaças, tá certo? Então, essa é uma parte bem importante que a gente tem aí do papel do conciliador. Vocês lembram que ontem, no material de ontem, tem uma atividade, né, que é para reformular questões negativas, para como transferir essas questões em situações positivas. Então, essa é uma parte importante aí da função. Tá certo? De uma forma geral, bem na mesma linha, né, do que a gente viu. Se vocês olharem no material também tem um roteirinho ali para fazer conciliação, né? O roteiro também é um roteiro que foi tirado de um manual do tribunal, não é do nosso tribunal, não me lembro de qual tribunal, mas é um roteirinho que também fala, né, se você em algum momento for atuar como conciliador, ou até mesmo, isso é uma coisa interessante, né, para nas próximas audiências que vocês forem assistir, olha que atividade legal, né, nas próximas audiências que vocês forem assistir lá futuramente, né, mas lembrem-se das nossas aulas e nas audiências de conciliação, vejam, façam uma análise crítica aí do desempenho do conciliador, de como ele está guiando essa, né, levem aí o roteirinho que vocês têm, essas ideias, e vejam se o conciliador realmente está colocando em prática, né, se ele usa alguma técnica, se está funcionando, se não está. Eu acho que é importante a gente também fazer uma análise de como isso está sendo desempenhado na prática, né? Porque às vezes a gente vê as coisas no mundo do dever ser, né, de como deveria ser no mundo ideal, e a gente precisa ver que na prática ainda temos coisas que precisam melhorar, né, que precisam ainda se alinhar aí teoria e prática. Mas é uma caminhada, né, minha gente? Não é uma coisa que muda da noite para o dia, é uma coisa que precisa ser estudada para ser colocada em prática. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta aí sobre técnicas de conciliação? Se não, encerramos mediação e conciliação. Pelo menos as técnicas. Eu creio que isso seja uma resposta lá, né? Eu não vejo, peraí. Deixa eu ver. Não, tudo certo? Tudo tranquilo? Então, tá. Então, seguimos. Agora falta pouco para o fim, minha gente. Falta pouco para o fim. A gente vai falar agora de uma outra parte da matéria que é bem legal. Que é, dentro desse contexto de conciliação, né? De a gente buscar aí chegar a um acordo. De a gente buscar resolver esse conflito de forma consensual. Que técnicas que nós, advogados, ou quase advogados, podemos utilizar para tentar, para contribuir aí no acordo, né, para contribuir nessa solução consensual, né, o que a gente pode fazer, o que a gente pode estudar também para fazer com que a gente desempenhe um papel melhor na hora de negociar, né, lembrando aí que a negociação no sentido, aqui a gente está falando de negociação dentro de uma sessão para conseguir chegar num acordo, né? Como que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar também para a gente se tornar um bom negociador, né? O que a gente pode fazer. E aí, sempre quando a gente fala em negociação, tem vários
enfim, livros que vão falar sobre isso, né? É inevitável. Sempre que a gente acaba falando em como a gente atua quando a gente está numa conciliação, como a gente atua para chegar ao acordo, surge essa ideia do método de negociação de Harvard. Dizem, e aí eu não sei se é verdade, né? Mas eu já li em alguns livros que em Harvard, no curso de Direito de Harvard, as disciplinas de... Nossa, isso não é o meu computador, né? Isso é alguém que está com o áudio ligado, né? Então, agora eu fiquei na dúvida se eu estou com o WhatsApp aberto. Não estou. Então, só por desencargo de consciência, né? Mas, enfim, dizem que quando os alunos estão na Universidade de Harvard, que as disciplinas de negociação são muito mais disputadas do que disciplinas técnicas jurídicas, né? Como, sei lá, direito civil, direito penal, processo civil, processo penal. Que as técnicas, que as disciplinas de negociação são muito, muito valorizadas. E eu acredito que isso seja verdade, apesar de eu não saber, não sei, não conheço, nunca fui lá, né? Não conheço ninguém que estudou lá de fato, que possa me dizer que não realmente isso é verdade, mas eu acredito que seja, porque isso a gente vê em algumas faculdades que tem um perfil diferente e que tem um perfil voltado mais para o mercado estrangeiro, que é o caso, por exemplo, do curso de Direito da FGV. Se vocês verem como é o curso de Direito da FGV, ele é bem diferente do nosso curso tradicional, né? Primeiro, ele é um curso que ele é baseado em problemas, os alunos não têm aula como a gente tem assim, aqui agora, né? Os alunos recebem problemas e aprendem a resolver esses problemas, e tem que, por conta própria, buscar material, buscar a teoria, né? A teoria é estudada pelos alunos em livros, e eles aprendem com o professor como resolver os problemas. E por conta disso, se a gente for pegar a grade da FGV, as matérias não são assim separadas como as nossas, né? Como a gente vê civil isso, civil aquele outro, tal. Penal 1, penal 2, penal 3. Na FGV não é assim. As disciplinas são direito civil e debate, direito civil e relações familiares, tipo, são muito mais interdisciplinares, e tem várias disciplinas que abordam negociação, tem várias. E a gente vê que o profissional que é formado na FGV, ele é um profissional que é formado com um perfil de mercado internacional. Então, isso mostra uma tendência, mostra que internacionalmente a negociação ganha muito espaço. Apesar de que a gente aqui agora esteja começando a valorizar a solução consensual de conflitos, né? A gente vê que isso é uma característica que fora do Brasil é muito forte, né? Que é bem... Até em alguma das lives que a gente viu, não sei se foi na de segunda ou na de semana passada, que acho que foi naquela do procurador, que estava falando sobre o acordo de não persecução civil. Ô, prof. Oi? A FGV, a faculdade de Direito, é ela que faz a prova da OAB, isso? Isso. É a mesma coisa, é uma banca também, tem banca de concursos, né? Isso, é diferente. Esse dia eu fiz a prova da OAB e aquelas historinhas que eles falam ali, é desse estilo ali, né? Sim. Todas as questões da prova da OAB são questões... Historinha dentro da historinha está o artigo do Código Civil, digamos, né? É bem isso, é exatamente isso. É o perfil FGV, porque a FGV tem essa característica de resolução de problemas ali, né? De você receber o caso e, a partir do caso, você vai buscar o direito e vai ver ali quais são os princípios, os institutos que você vai estudar. É bem interessante. E é bem difícil, a gente tenta inserir isso na aula também, mas é difícil quando a gente não está acostumado com isso, né? O aluno que não está acostumado sofre com trabalhar com casos, mas então, mas com certeza é super produtivo, né? E a gente vê, o reflexo é a própria prova da OAB, as questões da OAB são todas nesse perfil, porque é justamente a FGV que é responsável por organizar a prova. Enfim, e aí, nessa ideia de como que a gente pode fazer, como que a gente se torna um bom negociador, o método mais famoso aí é o método Harvard, que foi desenvolvido por alguns professores
que são professores de Harvard, né? E que, portanto, é estudado lá, não é um método recente, pelo contrário, é um método já bastante antigo, mas foi bastante desenvolvido já, e é ensinado até hoje. E a gente ensina também, e esse método, ele é baseado em 4 pilares, digamos assim, né? Tem 4 situações que são a situação base que a gente precisa aprender a lidar quando a gente está dentro de uma negociação. Esses 4 pilares são pessoas, interesses, opções e critérios objetivos. Esses 4 pilares aí que vão organizar. Então, a gente precisa... a gente vai olhar cada um deles, né? Cada uma das técnicas que a gente tem entre eles, mas basicamente a gente vai sempre falar de pessoas, de interesses, de opções, de critérios objetivos. Então, primeiro dessas técnicas que a gente vai ver, né? A ideia é de separar as pessoas do problema. Porque acontece muito de quando a gente tem um conflito e a gente está tentando resolver esse conflito, a gente levar problemas para o lado pessoal, né? A gente se ofender, problemas que às vezes não tem questão pessoal, né? Por exemplo, daqui a pouco alguém diz, prof, a tua aula tu faz assim e tal, a gente não está entendendo muito bem, talvez poderia usar esse outro método aqui. E aí eu penso, poxa, eles não gostam de mim, e ai, enfim, isso é levar para o lado pessoal. Isso acontece, a gente é ser humano, né? Ser humano faz isso, é normal. A gente precisa constantemente se policiar para isso não acontecer, né? E só para lembrar, eu até esqueci de falar, mas a gente tem que lembrar que todas essas técnicas que a gente vai ver agora são situações que a gente vai aplicar considerando que a gente está numa busca de solução consensual, tá? Então, a gente tem que considerar que a gente está num ambiente em que as duas partes que a gente está representando, e aqui a gente está no papel do advogado, tá certo? A gente já não está mais na ideia de um terceiro imparcial, a gente está na ideia de que nós estamos aqui representando o nosso cliente e a gente está negociando com um outro advogado que também está representando o seu cliente, né? E aí, o que nós, advogados, podemos fazer para a gente conseguir resolver o nosso problema, já partindo do princípio que todo mundo aceitou resolver isso consensualmente. Partindo do princípio que todos estão buscando uma solução consensual. Porque, às vezes, isso pode parecer meio estranho, mas a gente já tem que partir do princípio que a solução consensual é o objetivo final. A gente está dentro de uma audiência de conciliação, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar a relação pessoal que a gente tem separar da relação do problema em si, né, da questão material, digamos assim. Porque se a gente deixar as nossas questões pessoais se envolverem no problema, a gente não vai conseguir resolver aquela situação. Então, se a gente valorizar muito mais o nosso ego, né? A ideia de que eu não posso ceder, porque se eu ceder vai parecer que eu estou perdendo, vai parecer para o meu cliente que eu não estou fazendo o meu trabalho, né? Vai parecer que eu estou perdendo. Se você começa uma negociação assim, já não vai dar certo, né? A ideia da negociação é justamente que a gente chegue num resultado comum, né? Numa situação que agrade as duas partes. Se não for assim, não vai ter conciliação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o nosso ego, separar as pessoas, lembrar que todos nós temos as mesmas tendências. Então, se a gente está com desconfiança, a parte contrária também está com desconfiança. Então, a gente precisa manter sempre as questões bem abertas, a gente precisa sempre conversar e manter tudo em pratos limpos aí, né? Que a gente tenha liberdade para falar o que a gente está pensando, está sentindo, e que a gente tenha também o respeito de ouvir e de entender o que o outro colega está nos falando, né? Quais são as expectativas do outro, quais são os sentimentos do outro, quais são as mágoas do outro ali. A gente precisa ter também a compreensão com relação a isso. E a gente precisa ter muito cuidado. E aí, o que acontece? A ideia, que olha, isso a gente falou também na aula passada, né? De que a gente não consegue resolver problemas de relação
com situação material, né? Então, se existe um problema na relação das pessoas, a gente precisa primeiro dar atenção para isso e separar o problema. Porque a gente não vai simplesmente, a gente pode até conseguir, talvez, chegar num acordo, mas aquele acordo não vai ser um acordo legal, porque alguém não vai estar satisfeito aí nessa história, né? Então, a gente precisa sempre começar uma negociação separando o que a gente tem de nossos egos pessoais, de nossas vontades, do que é pura birra, do que é de fato o problema. Ou seja, se é porque às vezes é um advogado que é teu nêmesis ali, né? Que é teu inimigo ali, e aí você vai deixar isso abalar uma negociação, né? A gente não pode fazer isso em prol do nosso cliente. A gente precisa ter a consciência de que as nossas questões pessoais precisam ser retiradas da mesa para que a gente possa analisar a questão de forma objetiva. Essa é a primeira técnica. E, claro, quanto mais a gente manter a situação clara, quanto mais a gente for aberto com o que a gente está dizendo e a gente compreender o que o outro está falando, mais fácil vai ser de chegar no consenso. Se a gente já chega numa mesa de negociação dizendo que a gente quer, já com uma atitude de não revelar as coisas que a gente não quer, abrir mão de determinadas situações, se isso já entra na mesa desse jeito, talvez seja bem difícil a gente chegar numa solução consensual, né? A gente precisa chegar na mesa de uma forma aberta à negociação, e depois a gente estabelece quais são os nossos limites aí, né? Outra questão importante, e essa é bem interessante, a gente precisa se concentrar nos interesses das pessoas e não as posições. Esses professores que desenvolveram essa tese, eles estabeleceram que uma coisa é o interesse que a gente tem lá por trás. E outra coisa bem diferente é aquilo que a gente manifesta. E às vezes a gente manifesta, a gente a gente fala alguma coisa, ou seja, até mesmo uma atitude agressiva, né? Uma atitude fechada ou agressiva, ela é justamente a nossa forma de exteriorizar para proteger aquele nosso interesse, né? Então, você está querendo proteger o interesse do seu filho e, por conta disso, você diz, eu não vou deixar ele chegar perto do meu filho. Então, você está querendo realmente que a pessoa não vê? Não, você está querendo proteger. O seu interesse, lá no final das contas, é um interesse de proteção. E é isso que esses professores dizem. Olha, você precisa ter atenção e conseguir identificar quais são os interesses que estão por trás daquela posição que está sendo exteriorizada. E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso por meio do diálogo, né? Tudo na negociação é conversa, né? Se você não gosta de conversar, não queira ser um negociador. Mas a ideia é que a gente precisa entender o porquê. Entender por que aquela pessoa está se comportando daquela forma. Então, a gente precisa perguntar, né? Porque você tem que perguntar, senão você não vai saber a resposta. Então, perguntar o porquê. E se ela está muito negativa, se ela está dizendo, não tem, não quero, por que não? Então, são duas perguntas que são essenciais. O porquê e o porquê não. Para você conseguir entender qual é realmente o interesse que existe daquela pessoa, qual é a situação lá no fundo, qual é a situação lá por trás que está fazendo com que ela exteriorize aquela posição, nossa, saiu meio foi, aquela posição que está impedindo aí, às vezes, uma negociação, né? Então, essa é uma questão bem interessante. A gente precisa conseguir identificar lá no fundinho qual é o sentimento que aquela pessoa tem, para entender qual é a situação que está gerando raiva nela, né? E como que a gente pode resolver, como que a gente pode chegar num denominador comum aí, né? De uma ideia que resolva o problema para as duas partes. Então, nós temos e aí os professores trazem que a gente tem alguns interesses que são muito fortes e que fazem, às vezes, a gente ter uma posição de defesa, né? Que é justamente quando a gente está falando de segurança, de bem-estar, né? De situação econômica, o sentimento de pertencer de algo que é seu, né? Então, o medo de temer pela própria vida, isso são interesses que são interesses muito fortes, que fazem com que a gente tome uma posição defensiva.
e essa posição defensiva que a gente precisa justamente contornar aí, que a gente precisa dar uma forma de entender por que aquela pessoa está naquela situação defensiva, qual o interesse que ela está tentando proteger. Porque os interesses podem até ser comuns. Por exemplo, e aí vamos voltar numa questão, eu sei que não é exatamente o caso aqui, mas eu acho que é um exemplo que é bem fácil de a gente ver, né? Quando a gente tem um pai e uma mãe discutindo por causa de uma criança, com certeza o interesse dos dois é comum. Talvez as posições dessas pessoas sejam posições extremamente contrárias, que estão ali agressivas, discutindo, brigando ferrenhamente. Mas o interesse desses pais, com certeza, é proteger o filho. Só que eles veem essa proteção de uma forma diferente. Então, a gente precisa, a partir do momento que a gente estabelece que os dois têm o mesmo interesse, fica mais fácil de a gente conseguir solucionar essa questão, a gente conseguir buscar uma solução que seja consensual. Isso é bem interessante. De entender. E aí eu digo, né, eu volto a falar, gente, essa disciplina, ela traz muitas coisas interessantes que a gente usa para relações pessoais de uma forma geral, né, para compreender as pessoas de uma forma geral e melhorar todas as nossas relações, né, não só numa situação de a gente estar ali profissional, negociando, né, claro que esse é o foco, sem dúvida nenhuma, né, mas isso a gente pode usar esses elementos para a nossa vida depois, para a gente melhorar nossas relações interpessoais, né? Outra situação e outra técnica bem importante que a gente tem é as opções. A gente tem que sempre explorar o máximo de opções. E as opções não é qualquer opções, né? Opções de ganhos mútuos. A gente tem que lembrar de que a partir do momento que a gente entra numa sessão para buscar uma solução consensual, que a gente está buscando algo que seja bom para os dois. Porque se essa solução for boa só para uma das partes, com certeza a outra não vai aceitar. Por quê? Qual é o propósito de você entrar numa conciliação, de você você negociar uma solução consensual, se você não vai ter nenhum benefício também, se você vai ter que abrir mão de tudo. Então, a ideia é que a gente busque soluções que sejam boas para as duas partes. Então, a gente precisa buscar opções de ganhos mútuos. A gente precisa, isso é bem importante, a gente precisa ter consciência de que não há uma resposta única para o problema, né? Que a gente precisa considerar aí os interesses de todo mundo que está envolvido e a gente buscar respostas, buscar opções que vão justamente tentar atender os interesses de todos. E a gente precisa entender que nem sempre a resposta óbvia, a resposta mais fácil é a melhor. Tem uma historinha que eu acho assim tão clichê, gente, tão clichê, mas é uma ideia, é uma historinha boa para a gente entender essas opções de ganhos múltiplos. Vamos imaginar que tem dois irmãos que estão brigando por uma laranja. Esses dois irmãos estão lá brigando por causa de uma laranja e só tem uma laranja na casa e os dois querem esta laranja inteira. E aí o pai estava indignado, dizendo, meu Deus, corta essa laranja no meio, cada um fica com metade da laranja, pronto, sejam felizes, os dois comem laranja. Olha só que lindo. Só que os irmãos não queriam, estavam discutindo por causa da tal da laranja, porque cada um queria a laranja inteira. E aí a mãe, né, porque é sempre a mãe, né, uma gente boa, foi lá e perguntou, tá, mas por que você quer a laranja? Por que você quer com a laranja? Por que tem que ser a laranja inteira? Por que não pode ser metade da laranja? E aí um dos irmãos disse, olha, eu quero a laranja inteira porque eu tenho um amigo meu que vai vir aqui em casa e eu quero fazer um suco. E eu preciso das duas metades da laranja para fazer suco para duas pessoas. Se eu fizer suco só com uma metade da laranja, não vai dar nada de suco. Então, eu preciso da laranja inteira para fazer o suco, para conseguir servir o suco que eu quero. E o outro irmão falou, olha, eu preciso da laranja inteira também, porque eu quero a laranja inteira, eu vou fazer um bolo e eu preciso botar a casca da laranja nesse bolo. Se eu não tiver a laranja inteira, o bolo não vai ter gosto de nada. Eu preciso da casca da laranja inteira, senão para conseguir atingir meu objetivo. E aí a ideia é justamente a gente observar que, nessa situação, cortar a laranja no meio, dividir metade para cada um, não resolve o problema.
mas a gente consegue conciliar o interesse das duas pessoas, né? A gente consegue, então, um fica com a casca e o outro fica com o interior da laranja ali, né? Com a parte de dentro. Então, a gente consegue conciliar a partir do momento que a gente para ouvir quais são os interesses das pessoas e como que a gente pode chegar numa forma de proteger esse interesse. A história é bem clichê, né? É uma história daquela típica que está em todos os manuais, mas eu acho que é necessária para a gente ter essa visão aí, ela até que tem seu valor, né? E a ideia é justamente isso, que não necessariamente o dividir no meio, uma situação igual de resolver, isso resolve o problema. Porque, como a gente estava falando até na questão dos contratos, antes que você já falou, cada relação tem as suas peculiaridades, cada relação tem as suas particularidades. E a gente precisa ter atenção a essas situações quando a gente está buscando uma solução consensual, né? A gente precisa buscar uma solução que seja adequada para aquela relação, que tenha aquelas características, que tenha aqueles interesses que estão sendo discutidos, e não uma opção genérica aí que talvez não vai resolver o problema deles. E aí tem uma técnica bem interessante para a gente conseguir pensar na maior forma de ganhos mútuos aí. Esses autores que desenvolveram essa técnica de negociação, eles falam, olha, o ideal é que a gente faça, né, uma boa ferramenta que a gente tem para utilizar é o que em português é tempestade de ideias, que talvez você já tenha ouvido falar em brainstorming, né? Brainstorming ou tempestade de ideias é uma técnica que a gente utiliza para quando a gente quer buscar uma solução que a gente não está encontrando. O que a gente faz? A ideia é que, para fazer um brainstorming, a gente coloque no papel tudo que vem na nossa mente, qualquer coisa. Então, a ideia é que as partes sejam reunidas, as partes e seus negociadores ali, estejam reunidas, e nessa reunião a gente combine que a gente vai colocar as ideias no papel independente da ideia, por mais idiota que essa ideia pareça, por mais simplista, por mais que não dê para que seja irrealizável, não importa, mas vamos colocar no papel. Vamos simplesmente toda ideia, a ideia de quando está fazendo um brainstorm é de que toda ideia é válida. A gente precisa colocar no papel e depois a gente vê. E aí começar a colocar todas as ideias, tudo que a gente pode, hipoteticamente, utilizar para resolver aquele conflito, o que seria que a gente poderia utilizar. E aí, no final, depois que a gente esgotou todas as ideias, realmente, das mais esdrúxulas, aí, as mais criativas, enfim, a gente começa a analisar uma por uma e ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né, qual dessas é mais viável aí, o que está mais próximo, né? O que a gente consegue realizar, o que vai agradar, o que não vai, o que vai dar certo, o que não vai. E aí a gente começa a elencar elas e ver da mais viável para mais inviável. E aí, assim, quem sabe a gente consiga chegar numa solução consensual. Então, é uma técnica muito boa, que é usada em várias situações aí, não só solução consensual de conflitos, né? Quando você precisa, às vezes, descobrir, ter enfim, ter alguma ideia boa, usar a tempestade de ideias ou brainstorm. Então, é uma forma que os professores dizem que é bem importante para a gente chegar, e isso, o ideal, isso pode ser feito individualmente, anteriormente, né? Com certeza, pode, até porque os negociadores precisam planejar, né? Você não vai chegar numa negociação sem ter, no mínimo, estudado, sem conhecer aquele caso, sem ter conhecimento e sem já ter pensado em algumas opções de solução, né? Sempre quando a gente começa uma conciliação, a gente já tem alguma ideia ali, mais ou menos, do que poderia ser a solução, né? Mas a ideia é que isso aqui seja feito em conjunto a partir daquilo que você já tem de informação, né? A partir daquilo que vocês já discutiram, as partes já falaram, já descobriram qual é o interesse, já estabeleceram qual é o interesse, já afastaram sua relação. E aí, com base nessas informações que já estão postas para todo mundo, as partes em conjunto fazerem essa busca por essas opções. Então, vai ser muito mais produtivo se isso for feito em conjunto, porque aí as partes já podem ir analisando o que tem de bom e o que tem de ruim nessas ideias, né?
E o último, a última técnica, a última ferramenta aí que a gente tem para estabelecer, né, para utilizar na negociação, é justamente estabelecer critérios objetivos. A gente tem que pensar que a gente precisa analisar aquela relação com alguma objetividade, né? Então a gente precisa ter um certo parâmetro de como que a gente vai analisar, de o que a gente vai utilizar para decidir se aquilo é bom ou se isso é ruim, né? Então, às vezes, se a gente considerar só a vontade, às vezes não, se a gente considerar só a vontade das partes é um critério muito subjetivo, que é muito variável e é muito fácil de ser desagradado, né? Muito fácil de ser descumprido. Então, se a gente tiver critérios objetivos e as partes estiverem cientes desses critérios e concordarem, entenderem que esses critérios são justos, porque a justiça desses critérios também é importante para que as partes estejam satisfeitas, né? Ou seja, se você tem algum critério justo aí, objetivo justo, com certeza vai ser mais fácil de ficar, de ser agradado aí, né? De conseguir chegar numa solução consensual. E aí aqui tem alguns exemplos, né? De o que são critérios objetivos, né? Estabelecer, por exemplo, que a gente vai utilizar um preço de mercado, estabelecer que a gente vai utilizar custo de reposição, valor contábil, preços competitivos, precedentes, né, outros casos que foram já analisados, que foram julgados em determinado sentido, opinião científica. E aqui, ó, a gente pode ter um exemplo bem interessante de várias negociações que estão acontecendo que a gente tem aqui em razão do Covid, né? Em razão da Covid, a doença. Tá, em razão da Covid, em razão do novo coronavírus, a gente tem, por exemplo, aqui na região da Amalc, vários prefeitos que, de tempos em tempos, estão se reunindo para tentar chegar numa ideia aí de qual que deve ser a solução conjunta de todos os municípios. Você pensa um monte de prefeitos sentados numa mesa discutindo. Como que a gente vai discutir o que deve ser acatado, né? Daqui a pouco o prefeito de Concórdia quer fechar tudo, o prefeito de Ipumirim não quer, o prefeito de não sei aonde diz que tem que ser desse jeito, o prefeito do outro diz que não, que tem que ficar isso aberto, outro prefeito diz que tem que ficar a academia aberta, outro prefeito diz que tem que fechar a academia. O que a gente faz nessa mesa com todos esses prefeitos para conseguir chegar num acordo, conseguir chegar numa solução consensual? Vejam como é importante a gente estabelecer, a gente aprender técnicas de negociação aí que vão ajudar a gente não só num processo judicial, por exemplo, né? Mas, por exemplo, aqui a gente pode estabelecer que a gente vai utilizar a opinião científica. Então, a gente vai pegar um epidemiologista, se eu não estiver falando errado, e a gente vai considerar a opinião dele, e a opinião dele vai ser o critério objetivo para a gente estabelecer o que abre, o que fecha no comércio, se tem que isso, tem que aquilo, ou a gente vai pegar o conselho de todos os hospitais da região e a gente vai pedir a opinião para os hospitais para daí definir qual vai ser a atuação, ou a gente vai chamar a Secretaria da Saúde Municipal, né, para estabelecer, para trazer essa base científica para a gente, para que a gente possa tomar decisão. Então, a gente precisa estabelecer esses critérios, e esses critérios, nesse caso desse exemplo, não é o que o prefeito acha que tem que ser feito, o que o prefeito acha bonito ou feio e tal. É o que, exemplo, tá? Não estou dizendo que foi isso que aconteceu ou que é isso que vai acontecer. Estou falando que é um critério objetivo, um exemplo de critério objetivo é afastar as vaidades dos prefeitos e trazer para a mesa um critério, definir qual é o critério objetivo que a gente vai usar. Então, a gente vai usar como critério objetivo a opinião científica. Chama para a mesa a Secretaria de Saúde, tal, hospital, tal, para a gente obter uma opinião científica, e é essa opinião científica que vai ser o parâmetro para que a gente possa tomar decisões consensuais. Então, vejam que isso é uma técnica de negociação. E esses critérios objetivos, eles precisam ser conhecidos pelas partes, precisam ser aceitos pelas partes. Se ele não for aceito, se tem algum lá que não está concordando, não vai sair acordo, né? Porque precisa ser aceito, precisa ter consciência de que esse critério objetivo é algo que
as partes não podem abrir mão, né? Que a gente não, porque a partir do momento que você abre mão desses critérios, que você considera aí a vontade pessoal de cada um, o acordo se torna muito subjetivo, a negociação se torna muito subjetiva, muito vinculada à vontade, né? E a vontade das pessoas muitas vezes está relacionada a vaidades, egos, enfim, né? Ou N outras situações que podem interferir aí na sua vontade exteriorizada. Então, essa é uma situação bem interessante, a gente estabelecer critérios, ou então estabelecer, o que a gente viu, o que aconteceu em outro caso que a gente pode estabelecer como parâmetro aqui, né? Então, por exemplo, se a gente está discutindo uma indenização, uma relação aí de responsabilidade civil e a gente está discutindo o objetivo dessa negociação é o valor da indenização, porque não se discute que tem responsabilidade, a responsabilidade já está ok, as partes estão conscientes de que há essa responsabilidade, mas o que está se discutindo é o valor dessa indenização. O que a gente pode ter como critério objetivo? Vamos estabelecer, fazer uma busca e ver outros casos semelhantes e ver qual é o parâmetro que o Poder Judiciário fixou as indenizações. A gente estabelece que os precedentes que a gente tem em casos análogos vão ser o nosso critério objetivo nessa situação. É um exemplo super válido, né? Porque a gente não vai ficar um valor, porque é óbvio que quem quer pagar o mínimo possível. Quem quer receber o máximo possível. Mas vamos chegar num valor, então, que seja um valor que é o que os tribunais entendem adequado. Então, temos aí um critério objetivo que não está no controle das partes, que não é algo que é estabelecido pelas partes, é algo de fora, que não tem a ver com a subjetividade da relação e que é utilizado aí como critério para chegar no acordo. Certo, minha gente? E aí, no final das contas, né, a ideia é que se os negociadores que estão participando dessa relação focarem no núcleo da questão, né, focarem ali, afastarem as questões de problemas pessoais e buscarem, fixarem, estabelecerem critérios objetivos e trabalharem com o máximo de opções de ganho mútuo aí, lembrando sempre que quando a gente está trabalhando numa negociação, quando a gente está trabalhando aqui buscando um acordo, a gente precisa que as duas partes tenham ganho, né? Porque se não houver ganho para as duas partes, não tem por que participar daquela conciliação. Então, vai para o processo judicial, se é para perder, perde lá, né? Então, essa é a ideia de que a gente busque sempre opções de ganhos mútuos e que a gente sempre tenha em mente o interesse, a gente busque satisfazer o interesse das pessoas e não considere só aquilo que elas estão exteriorizando, né? Só as suas posições. Essas técnicas ali que a gente viu agora de negociação estão nesse livro aqui, que é o livro Como Chegar ao Sim, que é desses professores, que são esses professores que desenvolveram esse projeto de negociação de Harvard, aí, que lecionam a disciplina, e está disponível para vocês, eu postei lá, eu tenho uma versão PDF dele, postei lá no Emestre. Não é um livro muito extenso, é um livro bem legal, eu acho que é bem válido, se vocês gostam dessa matéria, se vocês têm algum interesse, eu acho que é válido investir um pouco de tempo, digamos, nisso, né? Porque pode ser utilizado em várias situações aí, para melhorar a sua relação com outras pessoas, seja no trabalho, seja na sua família, enfim. Certo, minha gente? Era isso que tínhamos para hoje. Cansei de falar. Tudo bem? Tudo ok?